Olá, boa noite para todos vocês. Hoje é mais um dia de Quarta Literária e hoje nós vamos fazer análise do conto de escola de Machado de Assis. E esse conto tem uma série de considerações que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Mais uma vez, Machado de Assis faz toda uma análise da natureza humana, né, da questão do dinheiro, da questão dos desejos por alguma coisa, quando a gente não consegue, de repente, resistir às tentações de algo que nós temos o desejo de possuir. Enfim, Machado de Assis, de fato, faz uma análise desse ser humano e o mostra de uma forma, como personagem de sua história, de uma maneira totalmente realista. Bem diferente do romantismo, né? Que nós sabemos que no romantismo as pessoas eram extremamente idealizadas, perfeitas, né? Não existia mácula. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Não existia nenhum tipo de mácula, mas já no caso dos personagens machadianos, nós já percebemos claramente como eles são extremamente realistas. E essa análise, esse destrinchar dessa natureza humana é maravilhosa para a gente entender bem como ele quer mostrar esse indivíduo que está para além da aparência. O que é que revela essa essência, né, desses personagens? Então a gente vai conversar um pouquinho hoje nesse conto de escola. Boa noite, Bruna. Seja bem-vinda. Vamos lá, o Instagram com certeza já vai chamando o pessoal para participar, mas eu já vou começar falando um pouquinho sobre o resumo desse conto, né? O conto de escola, ele trata do ambiente escolar, mas não só, né, de como se organiza esse ambiente. A gente vai perceber claramente como os personagens, eles vão tomar atitudes, vão ter um comportamento que muitas vezes vai fazer com que a gente fique pensando a respeito dos porquês, né, das tomadas de decisão. Então a gente vai começar aqui com Pilar, que é o personagem protagonista, que é narrador da história. Mais uma vez nós vamos ter aqui um conto que é bem, né, no estilo machadiano, que é memorialista, ou seja, Pilar já nos conta anos depois do ocorrido, né, do que aconteceu na escola. E a gente vê aqui que Pilar, ele conta que, interessante, o próprio narrador, né, em primeira pessoa, ele tem uma percepção a respeito de si mesmo. No segundo parágrafo do conto, no finalzinho, ele já diz assim: não era um menino de virtudes. Eu acho bem interessante essa frase, porque ele já se coloca não como aquele, eu sou o santinho, eu sou o bom menino, eu sou comportado, obediente. Ele não se coloca nessa posição. Ele já deixa bem claro que ele tinha um comportamento que, inclusive, era... Boa noite, autora Eliette. Seja bem-vinda. Que diferia, por exemplo, do padrão esperado, por exemplo, pelo pai dele. Então, a gente vai entender logo no início do conto. Ele faz uma descrição do ambiente, ele diz que a escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau, o ano era de 1840, e ele diz que naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, ele estava indo para a escola, mas já estava ali pensando, inclusive, em fugir. Que a gente, na minha terra chama de gasear a aula, né? O pessoal fala que tem alguns lugares que fala de cabular, enfim. Mas, enfim, ele queria fugir da aula, ele não queria ir para a escola. Só que há uns dias anteriores, ele já havia tomado uma sova do pai, ou seja, o pai tinha batido nele com a vara de marmeleiro, porque ele já havia faltado à escola, ou seja, ele tinha arrumado um jeito de não frequentar a escola como deveria acontecer. E é justamente por causa desse momento que ele fica entre ficar no morro ou ir para o campo, e a gente vê a ideia de morro e campo, né, de alto e de baixo. Vamos perceber simbolicamente o que isso representa. Mas aí, como ele lembra, né, que tinha apanhado do pai, ele pensa o seguinte: não, quer saber? Boa noite, mãe. Ele pensa o seguinte: quer saber? Eu vou para a escola. E aí é por causa disso que ele vai para a escola. Boa noite, Everalice. Seja bem-vinda. É por isso que ele decide ir para a escola. E aí, vai ele para a escola, né? Chega lá um pouco antes do professor. O professor aparece aqui na escola, né? Como uma figura que a gente vai observar pela descrição. Inclusive, você separou que ele diz que entrou
com andar manso de costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa, e em grande colarinho caído. Interessante que a própria descrição desse personagem, que é o Policarpo, o professor, extremamente severo, rude, né, que realmente era extremamente também intransigente, ele já entra dentro de uma descrição que, se nós formos observar com mais atenção, já é a representação da decadência, não só de sua condição como professor, mas também da própria instituição escolar nesse período em que Machado de Assis escreve o conto. Então, a gente vai perceber que existe já de uma maneira sutil, não é? Bem ao estilo de Machado de Assis, uma crítica à instituição, a crítica ao tipo, ao formato da educação. Veja que Pilar, antes de adentrar a escola, ele fica entre campo e morro, não é? E ele decide a escola porque ele tinha apanhado dias antes porque tinha faltado à escola, sem o consentimento dos pais, assim, porque ele não queria mesmo estar lá. Então, a gente já percebe claramente como o mundo exterior, como outros ambientes eram muito mais interessantes do que estar dentro da escola. E aí a gente percebe claramente que a escola era feita para quê? Né? Ela era uma instituição extremamente opressora, disciplinadora, e que não estava voltada para os interesses dos estudantes. Né? O interesse ali era de ordem, de disciplina, de obediência, de passividade, e não existia uma interação ou algo que chamasse a atenção dos alunos para que eles tivessem prazer em estar na escola. Então, era muito melhor estar brincando, estar desviando sua atenção, do que estar ali presente. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então, a gente vai perceber isso logo de cara. A figura decadente de Policarpo entrando dentro da sala de aula já nos apresenta essa crítica, né, à própria instituição, agora simbolicamente representada pelo professor. E aí a gente vai perceber o seguinte: ele diz que chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos ou mais. E aí ele diz que o professor senta, os meninos se conservam em pé, então dentro ainda daquele regime que a gente conhecia, né, antigamente, que quando o professor entrava dentro da sala, os alunos precisavam se levantar e só sentavam quando o professor permitia, né, que eles voltassem a sentar. E é assim que acontece nessa primeira cena dentro do espaço escolar. Policarpo entra e os alunos depois sentam. Só que o que é que vai acontecer? Quando se menos espera aqui, a gente vai ver que, de repente, Raimundo, que é agora um outro personagem que vai aparecer para nós, que é filho do professor Policarpo. O que a gente vai observar? Enquanto nós temos agora Pilar, gosta de brincar, esperto, né? Já era um menino que fugia de um padrão comportamental, gazeava a aula, não ia para a aula, já tinha levado ali, né, uma bronca do pai, já tinha apanhado do pai por causa desse comportamento. Nós temos em contraponto que é a oposição de Pilar, Raimundo. Raimundo é filho de Policarpo, mas é um menino franzino, é um menino pálido, é um menino triste, é um menino sem ânimo. Então, enquanto o outro tem muita efervescência, muita energia, o outro, em contraponto, já é justamente o contrário. E isso se devia a quê, principalmente? Se devia ao fato de que o Policarpo, o professor, o vigiava muito durante a aula, o oprimia, então cobrava bem mais dele do que dos demais estudantes que estavam ali. Então, se para os demais já era um ambiente sufocante ter a presença ali do professor no comando, né, na opressão, imaginem ser filho desse professor, que era o caso de Raimundo. Mas aí Raimundo chama Pilar, porque sabe que Pilar, dentre os meninos da sala de aula, é um menino muito inteligente. O próprio Pilar, que é narrador aqui, ele se coloca nessa posição. Ele diz que não queria se gabar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, eu não quero me gabar. Mas era um menino que aprendia rápido. Então, vê, mesmo ele não sendo muito, vamos dizer assim, aquele aluno padrão, comportadinho, assim, no sentido, não comportado, porque ele não podia também sair da linha, senão apanhava. Vai chegar a hora da palmatória aqui.
Mas um menino que tinha esse interesse todo pela escola, ele aprendia com facilidade. E Pilar, sabendo que era um menino que aprendia com facilidade, o próprio conto já nos mostra aqui na narrativa que muitas vezes ele ia fazendo as coisas tão rápido que começava a desenhar o nariz do professor. Ele fazia desenhos do nariz do professor em expressões diferentes, porque ele acabava muito rápido, enfim. Para ele não existia dificuldade para a realização das atividades, das lições que ele tinha. Mas aí entra Raimundo. Raimundo está desesperado. Chama Pilar. Vamos ver o que é que vai acontecer a partir de então. Fátima, época em que os professores eram respeitados. Mas na verdade, esse respeito, ele acontecia mais pelo medo. Não é nem que ele quisesse respeitar, mas ele tinha medo e sabia que existia, inclusive, o consentimento na época dos pais para que os estudantes fossem tratados dessa forma. Então existia nesse período e durante muito tempo ainda no Brasil e fora do Brasil também. Sabe que a primeira lei educacional, ela foi criada em 1827. Essa primeira lei, gente, já mostrava o seguinte, que existia uma parte, né, da sociedade que já condenava o uso, por exemplo, da palmatória, do castigo físico dentro das instituições escolares. Mas o que acontece é que uma outra parte achava que era a única forma de garantir a disciplina dentro do ambiente escolar. E nessa guerra toda, a primeira lei educacional, ela já coloca uma proibição. Só que quem é que fiscalizava isso? Imagine que você tem já desde o período dos jesuítas, né, quando estavam ali catequizando os índios, faziam uso, inclusive, desses instrumentos de tortura, como, por exemplo, a palmatória, que não deixa de ser um instrumento, né, de tortura, de prática de agressão física, para catequizar os índios. Então, isso acabou se instituindo dentro da escola como sendo uma coisa natural. Só que ninguém fiscalizava. Os estados encontravam suas formas de administrar a situação. Então, alguns acreditavam, por exemplo, que não pode bater, mas você pode chamar a atenção do aluno em público. Depois começaram a limitar o número de palmadas. Então, foi de 6, depois chegou até 12. O que me chamou a atenção, inclusive, nesse conto, é que quando a gente chega lá no ápice, vamos dizer assim, do conto, né, quando eles são chamados a atenção, a quantidade de palmadas, né, da palmatória ali, neles é justamente de 12. Isso me chamou a atenção, porque nesse período, os estados, eles colocavam um padrão, um limite, que não, ou seja, não podia ultrapassar. Existiam várias denúncias, inclusive, de estudantes que chegavam a quebrar o punho de tantas pancadas que levavam. Um pai chega reclamando, dizendo, olha, meu filho levou tanto, foram 33, né, palmadas daquela na mão, tem problema, questão assim de quebrar, de machucar severamente essas pessoas. E aí, por causa disso, eles começaram a dizer, não, vai ser um limite de 12. Eu sei que principalmente na Paraíba teve esse período em que poderia ser até 12. Mas aí Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, cada um ia colocando ali o seu padrão. E não existia, mesmo depois de terem proibido, não existia uma, vamos dizer assim, uma política ou existia qualquer tipo de fiscalização para impedir que isso acontecesse. Tanto que a gente entra no século XX com a prática ainda da palmatória, né? Isso só comprova que, de fato, falava, desculpa, se discutia sobre, mas não existia efetivamente nenhum tipo de controle em relação a isso. E, assim, importante que a primeira lei que é voltada para a questão do cuidado com adolescentes, com crianças, vai ser em 1927. Depois a gente vai ter o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, já na década de 90, mas em 1927 já existe ali um parâmetro de cuidado em termos de não ultrapassar os limites, né, da questão dos castigos físicos ou psicológicos em relação à criança e adolescente. Mas a gente sabe que tudo isso é um processo lento, né, que a gente tem que
não pode acreditar que as leis, por exemplo, elas são promulgadas e todo mundo começa a cumprir. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? A gente sabe que leva um tempo para as coisas irem sendo fiscalizadas e serem colocadas nos seus devidos lugares. Então, o que é que vai acontecer? Chega Raimundo, vai lá para Pilar, fica chamando e diz o seguinte: olha, é o seguinte, eu não sei, tem uma lição de sintaxe, eu não sei fazer, o texto já, a narrativa aqui, na verdade, né? O narrador já coloca que Raimundo era um menino, que o que a turma levava, sei lá, meia hora, 50 minutos para aprender, ele levava 2 horas para aprender. Então, o que ele está querendo dizer? Esse menino, ele tinha dificuldade de aprendizagem. Pode ser por diversos motivos, inclusive a própria pressão, o medo de ser punido, o medo de errar, poderia inclusive retardar essa facilidade, né, de ter esse conhecimento. A gente não sabe por que exatamente Raimundo, ele era mais lento em termos de aprendizagem do que os demais. Isso é bem claro e colocado no texto. Só que ele estava com medo de ser punido pelo pai. O pai, muitas vezes durante a aula, olhava para ele, conferia como ele estava, então ele se sentia ameaçado. Ele sabia quem era o pai dele, né? Sabia que se ele errasse, que tinha uma exigência, uma cobrança muito grande em relação a ele, que se ele errasse, ele ia ser punido severamente. Então, isso é bem claro dentro do texto aqui. Então, sabendo disso, ele vai, chama Pilar e diz o seguinte: olha, Pilar, eu tenho aqui uma pratinha, a prata da época do rei, que a minha mãe me deu quando eu fiz aniversário. E eu queria te dar, você quer essa pratinha? Então, os olhos de Pilar, na hora, brilharam. Ele, nossa, eu só tenho acesso a uma pratinha de cobre, né? Uma moedinha de cobre. Nunca vi uma moeda dessa, nossa. E ele vai, o interessante, né? O movimento que é colocado dentro do texto, que Raimundo pega essa moeda e fica esfregando assim no joelho. E ele fica ali naquela ânsia, naquele desejo. Ah, sério? Você vai querer me dar essa moeda? Sim, você quer? Então ele primeiro, esse momento da tentação, né? De você ter o desejo de obter alguma coisa. De você ficar realmente ansiando por ter algo e alguém te oferecendo. A princípio, só te oferecendo, porque depois ele conta, né? O Raimundo conta a Pilar quais eram as condições de ele ter acesso a essa pratinha, a moeda de prata. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, é o seguinte, eu não sei o assunto aqui de sintaxe e eu quero que você me ensine. Então, se você me ensinar, eu te dou a moeda. Só que aí ele vai, né, e fica naquela situação, ele até fica em dúvida, porque assim, ele queria muito a moeda, mas ele nunca tinha se deparado com um momento em que ele tivesse que fazer algo para receber também algo em troca. Isso foi algo diferente para ele. Ele não tinha passado por essa situação. Então, inclusive, o próprio narrador diz que ele poderia ter passado uma mentirinha de criança ou uma coisinha assim que não fosse chamar muita atenção, mas receber a moeda só se ele ensinasse, ele nunca tinha passado por isso. E o próprio texto coloca que foi nesse momento que ele teve acesso, através de Raimundo, ao que ele chama de uma experiência de corrupção. Então ele vai, fica meio entre lá e cá, fica em conflito, mas aceita a moeda. O que a gente vai observar a partir daí? Ele aceita a moeda, mas antes de ter a moeda em si... Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Antes de ter a moeda em si, ele olha para Curvelo. Aí vai aparecer um outro personagem. E o interessante é que a maneira como ele é apresentado diz o seguinte: esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha 11 anos. Era mais velho que nós. Então ele dizia assim:
Ele podia estar olhando vagamente, sem muita intenção, mas ele estava nos observando. Então, é nesse momento que ele diz assim, ó, espera aí um pouquinho, vamos disfarçar, depois você me dá a moeda. E ali, nessa transação, ele vai, pega um papel, passa para Raimundo, né, a explicação do que era, de como ele poderia fazer a lição. Mas, depois que ele faz isso, ele recebe a moeda e guarda na algibeira. É assim que ele coloca, eu vou lá e guardo. Lá, perto da minha perna, lá, fica lá tranquilo. E ele diz assim, na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscava-o muitas vezes com os olhos para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos. Metemos o nariz no livro e continuamos a ler. Vocês estavam disfarçando, né? Para que o mestre, ou seja, o professor, não percebesse que aquilo estava acontecendo ali. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia 3 ou 4, que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. E é interessante nessa parte aqui, porque ele coloca claramente que o professor, na verdade, não estava nem dando aula nesse momento. Ele estava lá lendo os jornais, lendo, ou seja, ele não estava nem dando atenção devida. A turma que mostra, assim, o descaso dele, né? Se vire aí, eu quero pronto, depois eu só quero o resultado. E estava ali indiferente, né? Não existia um apoio, não existia, vamos dizer assim, uma atenção ao aluno, se ele estava entendendo, não estava entendendo, e assim vai. Aí, o que vai acontecer? Eles achavam, até então, com o professor, ok. Enquanto eles estavam fazendo todo esse processo aí, né? Pegou a moeda e o outro estava ensinando, o professor estava totalmente por fora do que estava acontecendo. Ele estava só lendo lá os jornais e não estava percebendo o que estava acontecendo. Mas aí é interessante que ele diz assim, que no final de algum tempo, 10 ou 12 minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Estavam disfarçando e aí aconteceu essa parte. Sabe o que eu tenho aqui? Não, a pratinha que a mamãe me deu. Foi essa parte que eu contei para vocês. Então, é interessante que ele se tira vagarosamente e mostra de longe. Depois, ele oferece, ele faz a proposta, como eu já tinha comentado, faz a proposta. E interessante, aquela parte que eu disse assim, que ele ficou em conflito, no caso Pilar ficou em conflito, quando ele diz assim, a novidade estava nos termos da proposta, na troca de lição e dinheiro. Compra franca, positiva. Toma lá, dá cá. Tal qual foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele à toa, sem poder dizer nada. E o interessante é que ele pensou o seguinte, eu acredito que Raimundo só está oferecendo a moeda porque ele quer garantir que eu, de fato, vou ter o compromisso de ensinar corretamente, com, vamos dizer assim, com interesse, verdadeiro interesse, essa lição. Porque ele disse que mesmo que ele não tivesse oferecido a moeda, ele teria ensinado da mesma forma. Ele não iria se opor a ajudar Raimundo nesse sentido. Mas ele até pensou, mas por quê? Eu ajudaria. Mas com a moeda seria uma forma do próprio Raimundo entender que ele iria se comprometer mais com a atividade, né? Com o que ele deveria, com o acordo ali, com a proposta realizada. Então, compreende-se que o ponto da lição era difícil e que Raimundo, não o tendo aprendido, recorria a um meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai. Então, a gente vê, de um lado, o desespero também de Raimundo. Raimundo está desesperado. Ele não sabe, ele achou difícil realizar aquela lição. Ele sabia que ia ser punido se ele não soubesse. E aí ele pensou, vou chamar o menino aqui que é bom, que eu sei que é inteligente, que sabe fazer. Vou oferecer a moeda e vou resolver o meu problema. Ele arrumou o jeito dele de resolver. O menino, por sua vez, era esperto, já tinha inclusive até terminado, já estava até fazendo outras coisas que não tinham nada a ver. Teria ensinado se ele tivesse pedido sem pagamento ou alguma coisa nesse sentido, mas ficou tentado pela moeda, a moeda se torna ali realmente
objeto de desejo. E aí acontece essa transação. Em contrapartida, eu tenho um professor lendo que não está totalmente por fora do que está acontecendo, porque ele estava concentrado na leitura, ou seja, ele não estava prestando atenção assim, nas minúcias, nos detalhes, o que estava acontecendo ali. Mas a gente tem o Curvelo, que é o outro personagem, que está observando tudo o que acontece entre Raimundo e Pilar. Vamos lá, estamos lá na sala de aula. Então, ele tem um problema, queria resolver, o outro recebe e resolve o problema porque ensina ele a fazer a tal lição, que era o grande problema ali. Então, ele coloca assim: pegou dela e veio esfregá-la nos joelhos à minha vista, como uma tentação. Realmente era bonita, fina, branca, e para mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado. Então, veja, ele não tinha essa experiência de ter uma moeda como aquela. Por isso que chamou tanta atenção dele. Então, assim, era algo totalmente novo, algo que ele nunca tinha tido acesso. Por isso ele se sente tentado. E ele diz assim: não queria recebê-la e custava-me recusá-la. Muito interessante como Machado de Assis coloca essa ideia da nossa ética, né? De como muitas vezes nós somos testados em relação à nossa ética. No sentido de que existe um nível de moralidade em nós que diz não vou fazer, né? Mas ao mesmo tempo existe um desejo latente, em algumas circunstâncias, de receber ou de praticar ou de fazer alguma coisa. Então, isso é algo muito psicológico. A gente vê a questão da psicologia do personagem muito claramente definida aqui, quando ele coloca que ele não queria, mas ao mesmo tempo era difícil recusar, era difícil resistir. Quantas vezes nós, enquanto seres humanos, né, como pessoas que somos, nos vemos justamente nessa posição de ter um conceito ético, moral, né, dependendo da circunstância, em que nós sabemos que não devemos, não podemos, né, mas ao mesmo tempo nos sentimos tentados a fazer. Então, seria totalmente hipocrisia dizer que isso aqui, essa situação aqui, ela é própria somente de um personagem inventado, fictício, e que não tem nenhum respaldo ou relação com a realidade das pessoas de modo geral. Seria muita hipocrisia. Porque Machado, ele coloca justamente esse momento. E agora? Qual vai ser a decisão? Eu vou me deixar levar pelo meu ímpeto, pela minha emoção, pelo meu desejo, ou serei racional a ponto de negar e de dizer não? O meu princípio, o meu valor está acima desse meu desejo latente. Então, a gente se coloca aqui justamente nessa posição quando vê essa expressão aqui, nessa frase, na verdade, de Pilar a respeito do que estava acontecendo. E aí ele coloca: olhei para o mestre, que continuava a ler, com tal interesse que lhe pingava o rapé do nariz. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia? O pensamento dele. Por que não receber essa moeda? Se ele não vê, não vai ter problema nenhum. Então, aquela coisa, né? Se os outros não veem, eu posso fazer. Desde que eu não seja descoberto, desde que eu não seja julgado, acusado, desde que eu não tenha que sofrer a consequência do meu ato. Se ninguém estiver vendo, eu faço. Né? Isso é muito, muito próprio, né, dessas indagações, dessas tentações que fazem parte da natureza humana. E aí ele coloca o seguinte, deixa eu ver a outra parte, com forte indignação. E eu me perdi. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia. E ele não podia ver nada. Estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação. Relancei os olhos pela sala e dei com os de Curvelo em nós. Disse ao Raimundo que esperasse. Então, o tempo todo, toda essa parte, todo esse processo,
a gente tem esse terceiro personagem, que é o Curvelo, olhando tudo que estava acontecendo. Aí ele diz: DK. Raimundo deu-me a pratinha sorrateiramente. Eu metia na algibeira das calças com alvoroço que não posso definir. Então imagina aquele... Peguei, guardei, né? Ninguém vai ver. Cá estava ele comigo, pegadinha a perna. Eu estava a prestar o serviço, ensinar a lição, e não me demorei em fazê-lo, nem o fiz mal, ao menos conscientemente. Passava-lhe a explicação em um retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia-se que despendia um esforço 5 ou 6 vezes maior para aprender um nada. Mas contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem. Então o acordo era o seguinte: eu vou te ensinar e aí você escapa do castigo. Missão cumprida. De repente, olhei para o Curvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós, com um riso que me pareceu mal. Interessante quando ele fala desse Curvelo, que é o menino de 11 anos, né? Ele sempre faz associações ao diabo como uma figura de uma pessoa bastante ruim. E um riso que me pareceu mal, como que diz assim: agora vocês estão complicados. Agora vocês se deram mal. E ele diz que disfarçou. Depois olhou para o menino estava do mesmo modo e entrava a remexer-se no banco impaciente. Sorri para ele e ele não sorriu. Ao contrário, franziu a testa. Gente, Machado de Assis aqui, ele é muito detalhista em relação às expressões, né? Porque as nossas expressões, elas também comunicam. Não é só a comunicação verbal, não é? A comunicação através das palavras. Nossos gestos, a maneira como olhamos, as nossas expressões, elas revelam muito. Então, o sorriso malicioso, o franzir de testa, já estava sendo ali anunciado que com certeza ele iria fazer algum mal ali a Pilar e a Raimundo. Então, as expressões já colocam essa situação como algo que provavelmente iria acontecer. Mas aí ele vai e coloca assim: e o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Então, o coração bateu muito, ele ficou nervoso. Olha, a maneira como ele me olhou, ele franziu a testa, ele tá ali me observando. Já sei que alguma coisa ruim vai acontecer. E o coração começou a bater. Ele já estava com medo de ser descoberto, né? O descoberto ali, o trato entre ele e Raimundo. Precisamos muito cuidado, disse eu ao Raimundo. Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava e a moeda cá no bolso. Lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito, depois tornei a olhar para Curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto. E o riso dantes mal estava agora pior. Então, há uma crescente há um pico aqui crescente nessa ideia da malícia, do maligno, né, por parte de Curvelo. Porque a gente vê que as expressões, ele não fala nada, né? Verbalmente a gente não sai uma palavra da boca dele. Mas só a maneira como ele observa, a maneira como ele franze a testa, o sorriso mal. Então ele vai vendo que a coisa vai piorando cada vez mais, né? E aí ele vai e coloca assim: não é preciso dizer que também eu ficara em brasas, ansioso que a aula acabasse, mas nem o relógio andava, como das outras vezes. Nem o mestre fazia caso da escola. Este lia os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com uma ou duas pancadinhas na mesa. Então, o que a gente vai observar aqui? O tempo psicológico, gente. Lá no início da narrativa, quando ele situa, quando ele coloca 1840, ali é tempo cronológico. Aqui nós já vemos o tempo psicológico presente. Porque ele diz que olha para o relógio e o tempo parecia que estava demorando mais que o normal. Mais que o
normal. Na verdade, o tempo estava passando do mesmo jeito que todos os dias. Mas ele estava tão ansioso, ele estava com tanto medo de ser descoberto e vendo aquela reação por parte de Curvelo, que ele já estava ali naquela agonia, vendo o professor que realmente não estava nem aí para a turma. O professor estava lá lendo os jornais, ele estava tão envolvido com a leitura, né? Tão envolvido com o que ele estava fazendo, que ele não estava nem aí. Inclusive, acontece muito isso, né? Ainda hoje em dia, né? Esse comportamento de Policarpo não é uma coisa só, vamos dizer assim, de ficção, não. Né? Muitas vezes deixar ali a turma, vai ficar lá lendo, o tempo vai passando, não tá nem aí. Enfim. Elaine colocou, Curvelo estava observando tudo com muita atenção, talvez para falar para o professor depois. Exatamente. E aí, o que é que ele vai e faz? Ele vai dizer assim, estremeci e ficar em brasas. Ah, sim, ele coloca aqui. Lembrava-me o contrato feito. Aí ele foi, ensinou tudinho, não é preciso dizer que eu ficar em brasas, ansioso para que a aula acabasse. Aí eu falei para vocês a questão do relógio e que o professor estava totalmente fora. E agora, gente, tem uma parte aqui muito importante quando ele coloca, e lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali com os livros e a pedra embaixo da mangueira e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me serrassem. Guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua. Para que me não fugisse, ia apalpando, roçando-lhe os dedos pelo punho, quase lendo pelo tato a inscrição, com uma grande vontade de espiá-la. Boa noite, Helena. Seja bem-vinda. Então, o que a gente vai observar? Gente, essa sequência narrativa, essas ações, elas nos mostram exatamente o quanto Pilar estava ansioso e o quanto ele já tinha, inclusive, pensado no que diria a mãe, diria que teria achado na rua, porque a mãe com certeza ia questionar de onde veio essa moeda, né? Ele ia ter que dar alguma explicação. Então, ele já estava pensando, já tinha um plano, né? Ele já estava dizendo ali, não, olha, eu vou dizer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ficar embaixo, ele já estava se vendo. Né? Ele se via ali, eu vou ficar embaixo de uma mangueira. Então, ele vê o papagaio. O papagaio tem uma importância aqui dentro desse texto. Por quê? Porque o papagaio é o símbolo da liberdade. Lembram que lá no início do conto ele fica, vou para o campo ou vou para o morro? E o papagaio está acima do morro. E dentro dessa narrativa, está acima do morro, é o nível ápice da emoção. Essa emoção muito alta. Entenderam? Isso tem uma simbologia dentro do texto. Só que quando ele, lá no início do conto, quando eles estão entre o morro e o campo baixo, o morro alto, ele decide ir para a escola. E o interessante é que quando ele olha pela janela, que ele está naquela ansiedade, que chegue logo a hora para ele poder sair, porque ele não queria ser descoberto, ele estava com a moeda. Passa por o processo da tentação, de ficar inquieto, em conflito consigo mesmo. Pego essa moeda ou não pego? É certo fazer isso ou não é? Mas se ninguém vê, vou pegar, ninguém tá vendo, vou pegar. Ao mesmo tempo, aquela adrenalina, tem lá Curvelo do outro lado observando, o olhar de mal. Será que ele vai fazer alguma coisa? Porque esse relógio, porque a hora não passa logo. Eu quero sair daqui, eu quero gozar da minha liberdade, ir lá pro morro, ficar embaixo de uma mangueira, ficar com a minha moedinha. Já tenho até explicação, quando chegar em casa eu vou dizer pra minha mãe que achei na rua, mas não vou dar ninguém, nem que me serra ao meio, não vou dar ninguém. Ali, gente, é o grande ápice da emoção. E o papagaio representa essa liberdade e esse ápice, né? Uau, né? Não vejo a hora de sair daqui. A escola é a prisão, né? A escola é a opressão. Ele quer mais, sair desse ambiente.
A Adriana botou: o papagaio é o despertar para a liberdade de Pilar. Exatamente. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai, pega, ele já tem tudo, né, certinho, até que tá lá o menino no meio do sonho dele todo, já imaginando tudo que quer fazer, não vem na hora, né, passar logo para ele poder ir embora. Ó seu Pilar, bradou o mestre com voz de trovão. Voz de trovão, então o negócio foi um berro, foi um grito. Ah, seu Pilar, foi um grito. Foi uma coisinha, ah, seu Pilar, não, foi um grito. Boa noite, Arlindo, seja bem-vindo. Então foi um grito, um grande grito, uma voz de trovão. Então imagine muita força, muita potência quando ele chama Pilar. Estremeci como se acordasse de um sonho. E de fato ele estava sonhando, né? Ele estava sonhando lá na mangueira, não sei o quê, no morro, o papagaio, ele estava lá no sonho. Até que vem aquele grito. Aí ele vai dizer assim: e levantei-me às pressas. Dei com o mestre, olhando para mim, cara fechada. Jornais dispersos e ao pé da mesa, em pé, o Curvelo. E daí, ó, quando ele fala isso, a gente já imagina o que aconteceu, né? Pareceu-me adivinhar tudo. Venha cá, bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele entrou pela consciência, ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos, ou seja, ele olhou com tanta... ele estava querendo, assim, ler o pensamento do menino, olhou para o menino com tanta fúria, com tanta raiva. Boa noite, Alan, seja bem-vindo. Que ele sentiu como se ele tivesse entrado dentro dele. E aí ele coloca, depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado, ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. Ou seja, ele nem olhou para os meninos que estavam lá na sala. Ele disse que a escola parou. Imagina o grito, imagina a agressividade do professor. Chamou ali diante de todos, chamou Raimundo. Ele não teve nem coragem de olhar para as pessoas, mas ele só sabia de uma coisa, que as pessoas que o estavam observando estavam curiosas, claro, para saber o que estava acontecendo, mas também estavam apavoradas. Elas iriam testemunhar, com certeza, a agressão que viria depois. Então, o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? Boa noite, Lucas. Seja bem-vindo. Disse-me o Policarpo. Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu. Clamou. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito, então imagino mesmo como estava tremendo, morrendo de medo ali do professor, né? Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda e eu não resisti mais. Meti a mão no bolso vagarosamente, saquei e entreguei-lhe. Boa noite, Natan, seja bem-vindo. Ele examinou-a de um lado e outro lado, bufando de raiva, depois estendeu o braço e atirou-a na rua. E então disse-me uma porção de coisas duras. Que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania, e para a emenda e exemplo íamos ser castigados. Veja que interessante essa parte, porque além dele dizer várias palavras e criticar a atitude dos dois, né, de um ter comprado, vamos dizer assim, né, a lição, ter pago o serviço, né, de monitoria de Pilar para ensiná-lo a lição, ele vai colocar assim, que ele, para emenda e exemplo, iriam ser castigados. Gente, a palmatória, ela representava, ela na verdade era um símbolo de poder. Ela passava a ideia clara da hierarquia. Então, o que acontece? Era praticamente, a gente dizer assim, que é um instrumento mesmo que mostrava que as pessoas civilizadas, as pessoas educadas deveriam ser punidas através da agressão física para que servissem de exemplo para outros e que, por exemplo, não poderiam, devido ao medo,
de sofrerem o mesmo castigo, praticar algum ato que foi considerado indigno, errado, injustificável. Então, nessa relação aqui dentro da escola, ele diz que os meninos precisam ser a emenda, ou seja, eles precisam aprender, né, com o ocorrido, sofrer a consequência do ocorrido, mas também deveriam servir de exemplo. Lembrem que nós temos os outros meninos, que Pilar disse que sequer chegou a olhar, mas que sentia que eles também estavam apavorados. Então, eles iriam testemunhar os outros apanhando e, com base no medo, né, de não ter que passar pela mesma situação, eles iriam aprender, vamos dizer assim, né? Ou tomar aquilo como exemplo para que não tivessem mais tarde a mesma atitude. Então, era assim que a coisa funcionava dentro do ambiente escolar oitocentista. E durante muito tempo ainda, no século XX, eram assim que as coisas funcionavam. E aí, o que é que vai acontecer? Ele pegou a palmatória. Perdão, seu mestre, solucei eu. Não há perdão, dê cá a mão. Vamos, sem vergonha, dá cá a mão. Mas, seu mestre, olhe que é pior. Estendi a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa, não lhe poupou nada, 2, 4, 8, 12 bolos. Acabou, pregou nos outros sermão, chamou-nos sem vergonhas desaforados e jurou que se repetíssemos o negócio apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre. E exclamava, porcalhões, tratantes, faltos de brio. Então, não era nem só a questão do apanhar, né, da questão da agressão física, mas também a psicológica, né, o vexame, o constrangimento, né, eles tinham que receber todas essas palavras. Eu, por mim, tinha a cara no chão, não ousava fitar ninguém. Sentia todos os olhos em nós, recolhi-me ao banco, soluçando, fustigando pelos impropérios do mestre. Na sala arquejava o terror. Posso dizer que naquele dia ninguém faria igual ao negócio. Creio que o próprio Curvelo enfiara de medo o próprio lá, o delator. Não olhei logo para ele. Cá dentro de mim jurava quebrar-lhe a cara. Na rua, logo que saíssemos, tão certo como 3 e 2 serem 5. Então, naquele momento ali, ele já estava ruminando dentro dele. Ah, foi você? Pois quando eu sair daqui, eu vou pegar, vou quebrar a tua cara. Então, ele já estava com tudo pronto ali, da raiva dele. E ele disse que até o próprio Curvelo, diante do que aconteceu, do castigo, da punição que Pilar, aliás, que ele e Raimundo sofreram, até ele ficou com medo da reação do professor, do que tinha acontecido em consequência da delação que ele tinha feito. Daí a pouco tempo olhei para ele, ele também olhava para mim, mas desviou a cara e penso que empalideceu. Compôs-se e entrou a ler em voz alta, estava com medo. Começou a variar de atitude, agitando-se à toa, coçando os joelhos e o nariz. Pode ser até que se arrependesse de nos ter denunciado. E, na verdade, por que denunciar-nos? Em que é que lhe tirávamos alguma coisa? Essa parte aqui eu vou separar um pouquinho, porque eu acho muito interessante a gente comentar um pouco. Se a gente for analisar aqui o pensamento desse personagem, faz muito sentido. Em que a transação, certo ou errado, seja lá o que eles estivessem fazendo, estaria afetando o Curvelo. Se nós formos analisar, em nada. Foi o prazer pelo prazer de denunciar e de falar e de apontar e de julgar e de falar, por exemplo, que A ou B está fazendo isso ou aquilo. E existem muitas pessoas no nosso meio social que não vão ganhar nada em dizer algo a respeito do outro só para vê-lo prejudicado, né? Ele não vai ganhar nada, mas é só pelo prazer ou pelo sentimento que ele tem de se sentir superior e justo e puro e acima do erro, né? A gente vai analisar isso nessa parte aqui de Curvelo. Na verdade é isso mesmo, ele se sente, eu sou perfeito, ele só não acreditava, assim, talvez ele não tivesse dimensão de que aquilo iria acontecer de uma forma tão severa, né? Mas ele, sim, queria prejudicar, ele sabia que eles seriam prejudicados com aquilo. Aquele desejo
sabe? Aquela malíciazinha, aquela maldadezinha, sabe? De querer ver o outro se ferrar e você ficar só assistindo e aplaudindo. Foi bem esse o sentimento de Corvello, né? Não ganhar, ia ganhar nada com isso. Ele não tinha nada a ver com isso, nem ia ganhar nada com isso. Ele queria mesmo era ter esse sentimento de alma lavada, de ver o outro ali se ferrar. Isso acontece muito. Gente que não ganha nada com nada, não tem nada a ver com o assunto, mas vai meter sim o bedelho só para ver o outro se prejudicar, mesmo que ele não ganhe nada com isso. Aí depois que acontece uma coisa séria, às vezes ele vai dizer, mas eu não pensei que ia acontecer. Meu filho, você não pensou, mas o seu senso e a sua crença, né, de moralidade, de justiça, que você acha que é tão superior e que você não erra, só os outros erram, é tão grande que você acaba fazendo isso, né? Principalmente numa circunstância como essa. Ele não ia ganhar nada com isso, mas ele fez questão de denunciar. E aí veio a hora de sair, e saímos, ele foi adiante, e aí o menino, ele coloca aqui que o menino saiu correndo dele, fugiu, e ele não conseguiu pegar o menino. Então, o que é que vai acontecer? Em casa ele disse que não contou nada sobre... Mas para explicar as mãos, ele disse que mentiu para a mãe, dizendo que não tinha aprendido a lição e que por isso tinha levado lá, né, as palmadas na mão. Então ele dormiu, mandando ao diabo os dois meninos, tanto da denúncia como da moeda. E sonhou com a moeda. Sonhei que ao tornar a escola no dia seguinte, dera com ela na rua e a apanhava sem medo nem escrúpulos. Gente, ele estava tão fixado na moeda que ele estava com raiva porque ele tinha apanhado, né? E aí ele culpa o próprio Raimundo e o Corvello pela denúncia e o outro pela corrupção por ter... Mas enfim, ele só pensava na moeda porque o professor não jogou do lado de fora. Então, ele estava ali pensando agora, maquinando como é que ele ia fazer para encontrar essa moeda novamente e ter posse, né? O desejo dele era ter a moeda. Então, ele acorda cedo, ele vai à procura dessa moeda. Só que interessante que no último parágrafo do conto diz assim: na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros. Tambor à frente, rufando, não podia ouvir isto quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual direita e esquerda ao som do rufo. Vinham, passaram por mim e foram andando. Eu senti um comichão nos pés e tive o ímpeto de ir atrás deles. E aí ele disse que depois disso, interessante, o dia estava lindo e depois o tambor. Então quando ele vê lá os fuzileiros, né, marchando, a música, ele segue lá os fuzileiros, não vai para a escola, não vai mais atrás do menino porque ele estava com tudo na mente que ia pegar o Corvello para bater nele, esquece e vai. Esquece inclusive a moeda. O que a gente vai perceber aqui da simbologia desses últimos acontecimentos aqui do conto? Percebamos o seguinte, a ideia de Machado de Assis de colocar toda essa história dentro do universo infantil e também dentro da escola, não seria também uma forma de dizer, será que existiria uma esperança, uma redenção no que diz respeito a essa natureza, vamos dizer assim, corrompida por meio das crianças? Será que não teria uma chance disso mudar? Se a gente for analisar, ele tinha um intento que era de, sim, apesar de tudo que tinha acontecido, ele queria ter a moeda. Ou seja, a história lá de ter apanhado isso e aquilo não representou absolutamente nada para ele, ou seja, a violência física não mudou em nada a convicção e o pensamento que ele teve, porque ele queria a moeda. Mas quando ele está indo ao encontro, à procura da moeda e querendo bater no menino em função do que tinha acontecido no dia anterior, ele vê os fuzileiros. Os fuzileiros representariam o quê? Ordem. E os fuzileiros ali marchando, o tambor, né, batendo, ele se dispersa do seu intento anterior e vai seguir esses fuzileiros. E diz que ele vai e se envolve tanto que depois ele acaba na praia, chega em casa todo molhado. Imagina o menino como chegou em casa. E não foi para a escola. Ou seja, ele não vai mais uma vez. Ele segue aí, tira atenção com essa história dos fuzileiros, da marcha dos fuzileiros. Mas observe, já no finalzinho do texto, olha aqui Machado de Assis, nos colocando diante de uma análise, pode ter várias interpretações, mas vamos lá
para uma interpretação que pode ser colocada aqui no final do texto. Quando coloca assim, não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. Opa, redenção. Ou seja, nem estava com a pratinha, ou seja, ele não foi lá em busca, né, da moeda, que é essa representação para ele aqui de uma corrupção por parte dele. E também sem ressentimento, ou seja, ele tinha esquecido lá do Curvelo, né? Porque ele estava querendo bater nele. Até aí, ótimo. Vê os fuzileiros, vai atrás dele, desvia essa atenção total. Ok. E contudo, a pratinha era bonita. E foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação. Mas o diabo do tambor. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa última frase, quando ele coloca, mas o diabo do tambor. Então, primeiro o tambor aparece ali como uma mudança de perspectiva, mudança de rota, porque ele tinha o intento de pegar a moeda e tinha o intento de bater no menino. Desvia a atenção, mas veja que ele começa dizendo, mas a pratinha era bonita. Aquela, assim, a fixação e a ambição dele pela moeda. E aí, quando ele diz, mas o diabo do tambor, ele volta ao intento inicial, gente. Sabe por quê? Porque o intento inicial era bater e era, principalmente, vamos colocar como foco, ter aquela moeda para ele. Ele desvia, estava sem a moeda no bolso, redenção total aqui do ser humano, mas depois ele se coloca aqui, dizendo o diabo do tambor, como quem diz assim, mas o diabo do tambor não seria uma ironia de Machado de Assis? Como um arrependimento por parte do menino, dizendo, mas o diabo do tambor, se não tivesse sido o tambor, eu tinha conseguido pegar aquela moeda de volta. É uma possibilidade aí. E aí, quando isso acontece, a gente percebe que a visão dele de adulto, né, que poderia ser de um arrependimento pelo fato ocorrido, na verdade não é. E aí ele coloca que esse valor ético, moral, né, essa mudança de rumo vai ser totalmente desmontada. E existe um pessimismo por parte do narrador. Um pessimismo que é colocado aqui, claro, como sendo uma visão do próprio Machado de Assis em relação a essa natureza humana. E aí a gente vai perceber, inclusive, que essas informações sobre, por exemplo, o humano, ele acaba se vendendo, né, que muitas vezes tudo vai ter um preço. Embora a gente veja que lá no início, lá no meio do conto, ele nem tinha tanta intenção assim, né, dessa coisa tão ambiciosa, mas se tornou como algo atrativo para ele. E aí pouco interessou a punição, ele queria ter aquilo, possuir aquilo. E eu acredito que esse finalzinho aqui, sim, mais uma vez a ironia de Machado de Assis, mas o diabo do tambor, se esse tambor não tivesse aparecido, eu tinha ficado com essa moeda. Voltemos lá para o nosso princípio. Ou seja, não existiu redenção nenhuma. Ou seja, o padrão comportamental, a parte psicológica desse personagem permanece a mesma. Ele, como criança, desvia a atenção, mas o seu desejo genuíno era justamente ter a moeda, possuir essa moeda. Tá bom, gente? Então, assim, e aí, o que é que vocês acharam do conto? Acharam legal o conto? É um conto simples, né? Porém, com uma série de informações importantíssimas que mostram como era a questão da educação no período oitocentista, que mostra essa questão do ser e do parecer, ser de novo essa questão da aparência. Percebemos também a questão, mais uma vez, da importância da ascensão social, quando o pai de Pilar tinha planos para ele, né, de que ele fosse um caixeiro, porque ele poderia, inclusive, ganhar dinheiro, né, de estar atrás de um balcão. Enfim,
todas aquelas minúcias que nós já retratamos em textos anteriores de Machado de Assis aparecem aqui. Não era muito do feitio de Machado, por exemplo, utilizar essa temática, mas ele a utiliza. Foi um texto publicado, inclusive, num grande, né, vamos dizer assim, num livro, Várias Histórias de Machado de Assis, que tem vários contos, inclusive, também, né, tirando a palavra várias aqui de novo, que são importantíssimos contos dentro da sua produção literária, e a gente vai ver o quanto Machado, de fato, tem a nos ensinar, a nos inspirar e nos fazer refletir a respeito dessa natureza humana. Ele não queria mostrar o lado bonzinho e bonitinho de ninguém, ele queria mostrar a essência real, verdadeira desses seres humanos. Ou seja, não é o parecer ser, mas esse ser de fato, né? E são as atitudes que comprovam aquilo que de fato você é. Então, caindo as máscaras sociais, como Machado gostava tanto de colocar, eu quero agradecer demais a participação de vocês na live de hoje. A Adriana botou, esse conto é lindo, eu trabalhei ele com os meus alunos do Fundamental. É muito bom, inclusive, tem muitas... É um conto que você pode trabalhar e até de uma maneira multidisciplinar, né? Porque você pega a parte histórica, você pode pegar a parte geográfica, você vê a questão de ética, de moral. São vários, vamos dizer assim, várias áreas do conhecimento que podem ser trabalhadas dentro desse conto. E aí faz realmente com que os estudantes façam contrapontos, inclusive com sua própria realidade. Tem uma análise que eu acho que vale a pena, né? Porque a gente sabe que tem essa questão do novo ensino médio aí, colocando agora já a partir de 2022. De que forma o novo ensino médio se contrapõe a esse sistema educacional tradicional? Né? Como isso pode ser visto no texto de Machado de Assis, com base nas representações, né? nas simbologias e nos acontecimentos do conto, com essa nova realidade do novo ensino médio. Por que não fazer os alunos pensarem, refletirem sobre essa situação? Não é? Então, e até, é isso mesmo, a amizade. E até pensar essa questão das relações dentro da sala de aula, da posição do professor em relação à turma, né, aliás, aos alunos, das relações existentes entre os próprios alunos, enfim, tem muita coisa a ser explorada, né, e aí só basta você organizar bem isso, linkar com outros professores que sejam de outras áreas, que possam também agregar algo em relação ao texto, seu conhecimento, e fazer realmente um trabalho diferenciado em sala de aula. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem participando. Lembrando que do dia 5 ao dia 9 de setembro, nós estaremos analisando os 5 contos de Clarice Lispector. Então, já coloquei nos grupos, desculpa, já coloquei nos grupos os contos. Então, aí vocês já têm um tempo para irem fazendo a leitura, fazendo as observações, as anotações de vocês. E vamos juntos, porque do dia 5 ao dia 9, às 20 horas, nós estaremos aqui firmes e fortes no desafio de Clarice Lispector e fazer realmente uma análise e uma compreensão dos textos dela. Adriano botou, esse conto é muito rico em todos os aspectos. Sim, com certeza. Você pegando aqui e sabendo, assim, usá-lo, né, para realmente despertar uma curiosidade e fazer com que os estudantes aprendam e vejam outros aspectos aqui envolvidos dentro da narrativa, com certeza. Porque, assim, a literatura, ela engloba uma série de informações, né, de outras coisas. Então, gente, obrigada. Não esqueçam de curtir. Curtam aí a live. Amanhã eu vou estar colocando o link no YouTube, tá bom? Eu coloco nos grupos para o pessoal que não pôde estar aqui participando conosco. E quarta-feira que vem tem mais análise. Inclusive, vou colocar nos stories para vocês escolherem qual vai ser o autor da próxima quarta-feira literária, tá bom? Vocês vão escolher qual é o autor, pode colocar também o texto, se quiserem dar uma sugestão. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas nos stories para vocês me ajudarem aí, para na próxima quarta a gente ter um texto escolhido por vocês. Beijo, queridos e queridas, e até a próxima. Tchau!